Começa agora, na Mundial, programa Mistérios do Universo. Criado e apresentado pelo pesquisador e professor Tony Hitchell, trazendo várias experiências descobertas através de suas iniciações vividas em diversos povos do mundo, revelando mistérios ocultos em sabedoria iniciática, física quântica, campos energéticos, história do universo e evolução humana, para você buscar sua prosperidade com a libertação e assim compreender o contexto atual do universo. Abra sua mente para o conhecimento e ouça agora Mistérios do Universo, com Tony Hitchell. Saudações a todos, Om Hara. Começando mais um programa Mistérios do Universo, comigo, Tony Hitchell. E eu começo esse programa com a palavra Om Hara, que tanto eu falo aqui para vocês, que na verdade é uma saudação, é uma grande frase falada em tão curto espaço de tempo. Você que é ouvinte aqui da Vibe Mundial, você que acompanha meu trabalho, você que conversa comigo no WhatsApp, participa dos meus atendimentos, das minhas palestras, sempre faz essa pergunta, né? Nossa, o professor fala Om Hara. E às vezes as pessoas respondem Om Hara. Muita gente, quando responde para mim ou quando me ouve, comenta: nossa, professor, nossa, Hitchell, eu sinto uma energia tão forte quando você fala essa palavra, essa frase, Om Hara, né? Para muitos parece uma palavra, para outros é uma frase, mas é uma coisa pequena, né? Para muitos, mas pequena no sentido de vibração, grande no sentido de expressão, né? Uma coisa que transmite muita energia, e os comentários das pessoas sempre são os mesmos, né? Om Hara, e as pessoas falam: eu me sinto bem quando o senhor fala isso, professor, eu me sinto bem, eu tenho vontade de falar também a mesma coisa. É como às vezes se fala Namastê, como se fala Amém, como se fala obrigado, gratidão. São palavras bonitas, são expressões gostosas de se ouvir. Mas por que eu falo Om Hara? Né? Muita gente quer tentar entender isso, me pergunta. E para quem não me conhece, né, acompanha lá meu trabalho, tem o site webterapias.com.br, webterapias.com.br. Esse site tem algumas informações minhas, dos meus atendimentos, das coisas que eu faço, de muita coisa legal, muita coisa interessante para você que me acompanha. E tem ali uma parte que tem um pequeno release, uma pequena apresentação. Quem sou eu? Quem é o professor Tony Hitchell? Então eu tenho uma vida que eu falo que é a vida ordinária, né? Que muita gente fala: nossa, professor, esse nome ordinário. E depois que eu descobri que aqui no Brasil a palavra ordinário significa uma expressão chula, né? Mas ordinário para mim, ordinário para quem estuda, tem a ver com questão de ordem, né? Algo que faz parte, né, do que é normal, do que é ordem, do que é causal, do que está sempre se repetindo. Então minha vida ordinária é uma vida que muita gente sonha em ter, né? Uma vida de uma profissão, né? Que eu fui uma pessoa que teve muitas oportunidades, né? Fui atleta de competição, fui chefe de equipe de rally, trabalhei com preparação, fui piloto de competição também, desenvolvi várias coisas para a indústria, trabalhei com coisas maravilhosas, né? Hoje eu sou empresário também. E além de tudo isso, fui piloto de helicóptero. Então são coisas que as pessoas ficam assim: nossa, eu imagino como deve ter sido maravilhosa a sua vida. E foi realmente. No mundo mundano, muita coisa eu aprendi, muita coisa eu vivenciei. E nesse mundo mundano, para você realmente partir para uma essência maior, você precisa entender. Alguns entenderão mediante
o amor mediante as coisas mais simples, outros entenderão mediante a desafios maiores. Foi o meu caso, né? Então eu precisei, no meu íntimo, ter desafios maiores, talvez por ter vindo de uma família paupérrima, né? Uma família que eu sempre falo que sobreviveu à Segunda Guerra Mundial na Europa, e tudo isso me trouxe realmente princípios muito fortes, princípio de crescer, de ser alguém, de realizar, e sobretudo princípios de sobrevivência, de respeito, principalmente com pai, com mãe, com família, com amigos, com aliados, né? Com pessoas que valem a pena, com relação ao amor, com relação à ética, com relação ao moral, né? Os bons costumes, independente que nível eu estaria, pobre ou rico. E essa questão de sobrevivência realmente me fez buscar outros caminhos, né? Me afastando de minha família muitas vezes, participando de coisas muito maiores que de uma pessoa pobre participar de coisas de pessoas muito ricas, e como conquistar tudo isso, né? Vivendo esse mundo, né? O mundo de competições, o mundo do automobilismo, o mundo da indústria, o mundo dos aviões, helicópteros, é um mundo grande, né? Um mundo muito poderoso, né? Eu sempre falo que o mercado bélico e o mercado de competições, o mercado automobilístico, são onde estão as principais tecnologias que talvez vocês nem imaginam que existam, né? Eu sempre falo muito isso. Então essa parte material foi almejada por muita gente, quando olha para mim e fala, nossa, professor. E foi a parte que eu vivi a vida, realmente tive contato com um tipo de pessoas, né? Com grupos de pessoas muito poderosas que dominam o planeta. E essas pessoas poderosas me ensinaram muita coisa, mas todas elas tinham grandes problemas. Por que pareça, o dinheiro não cobre todos os problemas. E eu tive muitas experiências paralelas com isso desde criança. Então minha vida sempre foi dual, né? Foi sempre uma vida muito interessante, porque quando criança eu tinha as minhas canalizações, tinha minhas percepções de mundo diferente, e tinha minha falecida mamãe, que era uma clarividente, uma pessoa que tinha coisas paranormais muito maiores que qualquer outra pessoa. Então ela olhava para alguém, ela conseguia decifrar tudo que aquela pessoa era, né? Eu e ela tínhamos comunicação que hoje talvez eu use o celular, mas eu e minha mãe comunicávamos por pensamento, né? Praticamente por telepatia, né? Ela pensava, eu fazia, ela pensava, algo incrível, né? Ou ela fazia, eu pensava, coisas muito lindas, né? Coisas de olhar nos olhos e simplesmente saber o que está acontecendo, né? Essa comunicação não verbal, essa comunicação telepática, à distância ainda por cima, a ponto de ela saber quando eu tinha meus acidentes, né? Porque a minha vida não era fácil, então ela sabia quando eu tive meus acidentes, ela sabia quando aconteciam as coisas, e sobretudo ela me ensinou muito essa questão de respeitar o secreto, respeitar o espiritual, e sobretudo respeitar a essência, né? Mas tinham coisas que eu falava para ela que ela não entendia, né? E uma das coisas realmente é essa busca interior muito grande. Então, paralelo à minha vida mundana, ou à minha vida ordinária, eu tive algo que eu sempre falo, e você verá lá no site, a minha vida extraordinária, né? Que vem desde as canalizações de criança, até essa sensibilidade que eu tenho até hoje, e esse amor muito grande que eu tenho pelas pessoas, pelo planeta e pela humanidade em si, mas também por todos os seres vivos e por todas as coisas que fazem parte do universo. Eu me sinto realmente um cidadão universal. E grande parte disso vem de algo que eu encontrei nesse caminho maravilhoso de vida, que chamam-se os contatos com os povos, né? Que falavam muita coisa que eu sabia quando eu era criança, porque vinha de canalizações, e quando encontrei esses povos, era como se nós comunicássemos também como telepatia, como eu fazia com a minha mãe. Coisas muito lindas, e que abriram caminhos para mestres, caminhos para chefes, caminhos para as pessoas que muitas vezes ninguém dava nada ali de valor numa tribo que estava isolada, mas que o valor era espiritual, aquele valor de iniciação, aquele valor de antepassados guardados ali. E com isso eu pude viajar a vários países maravilhosos, né? A África, que eu fui para diversos locais da África, do continente africano. O único lugar que eu não fui foi para a África do Sul, né? Por uma questão pessoal, que eu não queria mesmo conhecer a África do Sul. Mas além da África, a Ásia, né? Consegui ir para a Índia, fui para o Tibete, né? Para a base ali, para Caxemira, para coisas maravilhosas que me trouxeram iniciações lindas, né? E grandes mestres que me mostraram caminhos
Então eu também me tornei um prem, como as pessoas falam, uma dessas iniciações. E eu lembro que o nome que me passaram na uma das iniciações era Prem Shakti, que era o quê? O professor, o mestre da força. E eu não entendia o que era isso, eu só fui entender o que era força quando eu tive um acidente muito grave, que eu fiquei em coma e tive que aprender muitas coisas que eu já sabia. E aprender que eu falo e colocar em prática. E nessas iniciações como mestre que eu sou, né, uma delas vem, que eu já iniciei diversas pessoas, que foi o Reiki. Ele vem nesse pacote quando a gente aprende essa questão das filosofias tibetanas, né? Então eu sou iniciado no Tantra tibetano, eu sou iniciado em toda essa questão do budismo tibetano. E nessas iniciações a gente aprende não só o Reiki, mas diversas coisas ligadas às energias. E Omhara tem muita ligação com essa questão da energia. Quando a gente fala de Omhara, Om nada mais é que o símbolo de tudo. Om, né, cuja pronúncia é Aum, né? Aum, Aum, né? Om é aspirando e Aum é expirando, né? Você sente a energia vindo da frente do seu corpo, subindo pela sua cabeça e descendo pelas costas, participando do processo que faz parte da sua Kundalini, da sua energia. E para muita gente que é leiga, acredita que isso seja a energia do ruim, a energia do que não vale a pena, mas para quem é iniciado sabe muito bem que é a essência da vida, porque ela está ligada ao nosso chakras, ao nosso campo energético, porque os chakras formam o nosso campo energético. Chakras são rodas de energia que estão no nosso corpo e cada uma representa uma vibração, né? O programa não é hoje sobre chakras, mas para vocês entenderem que uma simples mensagem que eu falo para vocês, chamado Omhara, já é algo que mexe com a sua energia. Hara é outro nome que se fala a todos os seres do universo. Então eu poderia resumir Omhara como saudações a todos os seres do universo, ao pai e à mãe, a tudo que é sagrado. Olha que frase maravilhosa. Mas quando falamos em frases assim, em palavras assim, sempre pensamos na entonação de tudo isso. Então, desde o Aum, que é o Om, Hara, também é uma vibração, né? São formas de vibrações vocais, que são os mantras, né? Que muita gente às vezes não entende, mas acaba pronunciando, muitas vezes de forma errada, né? Mas o mantra tem o seu significado na sua vibração falatória, na sua vibração vocal. Mas para vocês entenderem, cada chakra tem um som próprio, que é chamado beat mantra, né? Então existem essas vocais, né, bem pequenininhas, que vão fazendo cada chakra vibrar no seu ponto ideal. Eu falarei em outra época sobre isso. Mas o que vocês precisam entender então é que a palavra Omhara, ou a frase Omhara, é um mantra. Om, para quem não conhece, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, como eu já repeti, mas uma iniciação muito grande, onde você pode falar sobre isso. Om, Hara. E Hara é saudação a todos os seres do universo, em especial o pai e a mãe. Isso traz realmente uma fortificação em todo o ambiente quando você fala. É algo que realmente traz o despertar de um iniciado, mas também o despertar para que esse ambiente traga energias boas, porque todos os seres estão sendo abençoados. A gente precisa sempre compreender nossa essência. Então, quando eu falo da questão da vida ordinária e da vida extraordinária, foi na vida extraordinária que eu pude realmente fazer uma missão muito bonita com as pessoas. E essa vida extraordinária, ela se torna muito mais forte depois que eu fiz a missão comigo mesmo, que foi me recuperar de um acidente que quase eu tive as pernas amputadas, onde um carro passou em cima de mim, me quebrou em pedaços, e foi realmente uma renovação total em todos os sentidos. Foi quando eu comecei a entender a simplicidade da vida, onde eu comecei a entender qual era o processo de ego e, sobretudo, o processo dessa simplicidade em viver. As pessoas muitas vezes elas estão numa cidade e não fazem ideia do que é uma natureza. Elas esquecem que existe um cotidiano de natureza acontecendo paralelo com uma cidade. Se você andar aqui na Avenida Paulista, no Trianon, você vê sapos andando ali, né? Olha que coisa interessante, você vê pássaros voando.
Mesmo aqui no asfalto da Avenida Paulista, há uma natureza acontecendo e as pessoas não dão atenção a isso. É simplesmente uma vida ordinária, uma vida mundana, onde o grandioso não se manifesta, porque simplesmente todos os dias são iguais. E os dias diferentes são chamados de feriados, os dias diferentes são chamados de férias, são chamados de dias festivos. Mas qual é o dia festivo para você? Eu sempre falo que eu tenho 2 aniversários, né? Eu tenho o aniversário que eu nasci e tenho o aniversário que me recuperei do acidente, quando eu nasci de novo. Então são 2 aniversários. E nesse segundo aniversário de vida mundana, mudando para a vida ordinária, onde eu posso me expressar de forma muito mais mágica, e eu entendi o significado de quando fui iniciado com a palavra força, né? Shakti. E essa iniciação faz realmente um processo muito bonito. E é onde começam a ter coisas acontecendo que, a certo modo, são inexplicáveis para quem não conhece. Se você assistiu o filme Doutor Estranho, é um filme muito interessante que falava-se muito sobre física quântica, é um filme atual até. E esse filme mostra realmente esses poderes que as pessoas têm de espaço-tempo. Foi algo que aconteceu muito na minha vida, onde eu tive que regenerar partes do meu corpo, onde eu via, na teoria, via alguns mestres fazendo, e eu tive que fazer comigo mesmo. Mas regenerar, sobretudo, a minha essência. Regenerar meus chakras novamente, entender como eles funcionam, entender novamente que pessoa renovada sou eu. E eu me lembrava muito do mantra Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Eu gosto muito dessa pronúncia tibetana, Padme Hum, né? Porque geralmente a pronúncia mais comum que você ouve é Om Mani Padme Hum, né? Om Mani Padme Hum. Então Om Mani Padme Hum são mantras que significam a mesma coisa, significa ó adorável flor de lótus que emana do brejo, do lodo. Então é muito bonito também essa iniciação, quando a gente entende que cada significado ali do Om, Mani, Padme, Hum significa algo especial. Algo que realmente tem a vibração diferente. Algo que faz realmente você, na sua essência, se manter nessa essência, mesmo que as condições ao redor são ruins. Então a flor de lótus ela é bonita, mas ela está dentro do lodo. E ela nasce no meio daquele lodo, a gente costuma ver isso daí, ali na região ali da Índia, no Tibete, essa flor nascendo do meio da sujeira, mostrando aquela beleza. A flor de lótus, ela lembra assim um pouquinho o que a gente tem aqui no Brasil, que chama Vitória Régia, mas a Vitória Régia é muito maior, né? Mas ela sai de uma forma bonita e ela não se suja com o lodo. É algo muito lindo, é muito expressivo quando você é iniciado também nesse mantra. As pessoas que fizeram Reiki nível 1 comigo, elas também são iniciadas nesse mantra, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. E elas começam realmente a ter grandes transformações em suas vidas, tanto pela iniciação de Reiki, quanto também pelo despertar dessa energia. Justamente por entender o significado disso. E quando eu falo, por exemplo, das cidades, eu falo justamente sobre essa questão. Você está muitas vezes na capital, em São Paulo, mas você não é essa bagunça. Você simplesmente está numa situação. Você é a flor de lótus que está no esgoto, mas você continua sendo a flor de lótus. E quando você emerge dessa situação, você consegue sair numa situação muito melhor, um outro nível. Então é muito importante você entender que a vida tem esse despertar. Senão as situações se repetem em suas vidas e você não consegue emerger desse lodo. Eu sempre falo, por exemplo, questões de relacionamentos que eu atendo as pessoas têm 4, 5, 6 casamentos, elas estão sempre repetindo a mesma coisa. E essa repetição, ela mostra que você ainda está no lodo, você não conseguiu sair. Quando você consegue entender aquele casamento, entender aquela pessoa que está do seu lado, aquela pessoa que você ama, e ela também te ama, e você entender que vocês têm as diferenças, você muitas vezes termina uma relação, mas com grande amor, com grande respeito. E aí sim você vai entender que a próxima pessoa que virá não depende só dela, mas depende muito de ti. E aí você realmente sobressai sobre esse lodo. Você tem uma nova fase da sua vida. Foi assim que aconteceu comigo, quando eu comecei a ressignificar amizades, atuações, situações, como reagir com o mundo. Foi quando realmente eu resolvi fazer programas aqui com vocês, convidado por muitas coisas para dar palestras.
E, sobretudo, um amor muito grande para as pessoas que aparecem na minha vida. Para justamente passar isso para elas, passar o que eu passei com muito amor. Quando eu falo da palavra força, sobretudo o que eu passei, foi justamente uma atividade de uma pessoa de muita força, que até então eu achava que era força física, mas não, é força no sentido de energia, no sentido de superação. E aí eu pude lembrar meu mestre, a cada momento falando todas as palavras, quando ele perguntava para mim por diversas vezes, quem é você? Quem é você? E eu passava meses do lado dele e ele falando para mim, quem é você? E cada hora eu ia com uma resposta para ele e cada hora ele falava, não, continua meditando, continua a pensar, quem é você? Quem é você? Então, quando eu trouxe a resposta para ele, realmente eu tive uma superação na minha vida. E essa resposta eu tive que colocá-la em prática quando eu tive que me recuperar desse acidente e mudar meu sistema de vida. Hoje eu agradeço a tudo isso e eu pude entender o que é a força. A força não era um Ironman de competir ali por 9 horas seguidas. A força também não era, sobretudo, uma força que é apenas de violência, ou força física de levantar um peso, ou força de manter uma empresa, ou força de lidar com as pessoas, mas uma força de controlar sua própria força. E é isso que eu convido você a repensar. Controle a sua força e utilize no momento certo. Muitos de vocês estão sofrendo porque vocês têm excesso de força sendo desperdiçada. E essa é uma grande lição que eu passo para vocês quando eu falo a palavra honrar. É você canalizar essa força para o que vale a pena e não essa força destrutiva contra você. É essa força que conecta seus chakras com o universo, realmente ligado com essa natureza abundante que vocês têm aqui no Brasil, para que isso realmente reflita, para que você desperte. E é algo muito difícil de se fazer, não é tão simples assim, principalmente numa cultura onde o ego, onde valores invertidos, onde os grandes líderes não têm a energia do amor. Sim, a energia do amor. Essa energia que é distorcida, onde relacionamentos são destruídos simplesmente por ganância, relacionamentos que eu não digo apenas como homem e mulher, mas também relacionamento entre pessoas, entre amigos, entre famílias, entre sociedades, entre amigos de bairro, entre empresas, seja lá o que for, relacionamentos de vocês com os animais, com a natureza, com tudo que você imagina. Tudo isso realmente a gente precisa refletir. Uma sociedade onde as pessoas ainda se matam para sobreviver. Uma sociedade ainda onde existe a mentira, onde existe a falsidade. É realmente necessário que você controle a sua força para que essa força não seja utilizada para você abastecer o mal, para você levar essa força às coisas que não são ligadas à energia do amor, ou seja, uma força ligada à energia do medo. Quando eu falei no começo do programa que eu tive contato com pessoas de grande sucesso, esse sucesso era financeiro. E eu pude perceber que essas pessoas se rodeavam de dinheiro e de proteção, ou do próprio ego, do sucesso, para justamente se proteger do medo. O medo que elas tinham de serem despidas e não entenderem os processos das suas vidas. E é isso que eu convido vocês, nos meus atendimentos, de quando eu passo realmente a relocação quântica energética, ou no caso como hoje, esse programa especial explicando o que é o significado Onrara, que é algo muito mais profundo do que eu estou falando aqui na rádio para vocês. Mas quando eu falo lá, consulta presencial quântica, onde você vai conversar comigo, eu vejo seus dons e potencialidades, e a gente tem uma conversa muito profunda do que você pode alcançar, é esse tom de conversa que você tem hoje. Nesse simples programa, nesse amor muito grande, nesse despertar, eu só posso dizer para você, Onrara. Acompanha meu telefone e eu volto a falar com vocês novamente.
O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos de grande repercussão, baseados em física quântica, campos energéticos e análises frequenciais, pode fazer você viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar para seu despertar. Acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br. WhatsApp para agendamentos em todo o Brasil. São Paulo 11 9 47 22 99 80. Repetindo, 9 47 22 99 80. Espero que vocês tenham despertado um pouco pela vida. A minha história é muito longa. Falar sobre tudo isso é algo muito grande. Mas eu convido vocês a participarem de meus eventos. Haverão aí 2 eventos muito legais. Um deles é sobre a questão da geometria sagrada, que tem muito a ver com essas coisas divinas, né? Essas formas geométricas que são importantes para o seu dia a dia. E você verá ali no site Webterapias como se inscrever. Haverá um número mínimo de inscritos para acontecer o evento. E acontecerá aqui em São Paulo, na Consciência Cósmica. Então você pode utilizar meu WhatsApp para pegar informações, mas sobretudo olhar lá o site Webterapias, que estará bem explicado ali no link Agenda de Cursos, né, ou Eventos. Há também o evento que acontecerá na metade agora de dezembro, de como você alcançar suas metas e como você atingir seus objetivos utilizando a física quântica para 2020. E também tem um processo muito forte sobre essa questão de despertar, entender que a vida é muito mais do que só mentalizar e o quantum, o átomo vai acontecer, materializações. Cuidado, pode materializar coisa errada na sua vida se você não souber fazer da maneira correta. Então são esses 2 eventos. Esse também acontecerá aqui em São Paulo na Consciência Cósmica, também mediante um número mínimo de inscritos. Eu agradeço a todos, muito obrigado, honrara a todos. Você ouviu na Mundial, programa Mistérios do Universo. O pesquisador e professor Tony Hitchell, através de seus atendimentos, convida você a viver a experiência em buscar a sua prosperidade, sua evolução e sua libertação, compreendendo o contexto atual do universo e os potenciais que você pode alcançar. Para saber mais sobre o pesquisador e professor, acesse o site www.webterapias.com.br. Repetindo, www.webterapias.com.br.